Bem-vindos à nossa aula, que tem como tema inicial critérios de divisibilidade. Recordando os critérios de divisibilidade. O primeiro critério é divisibilidade por 2. O número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando for par. Exemplo, 14, 168, 735.190. Repare que 14 é divisível por 2, pois termina em número par 4. 168 é divisível por 2, pois termina em número par 8. Interessante o terceiro número aqui apresentado, pois 7 é um algarismo ímpar, 3 é um algarismo ímpar, 5 é um algarismo ímpar, 1 é um algarismo ímpar, 9 também é ímpar. Porém, o número das unidades é o 0, o único algarismo par nessa sequência. Como este último número, último algarismo, 0, ele é par, portanto, esse número, 735.190, é divisível por 2. Agora, divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Exemplo, 18 ou 144. Pois 18, a soma dos seus algarismos, 1 mais 8 é igual a 9. E 9 é múltiplo de 3. Da mesma forma, 144. A soma de seus valores, de seus algarismos, valores absolutos, 1 mais 4 é igual a 9. E 9 é um número múltiplo de 3. Portanto, 144 é um número divisível por 3. Agora, outros dois critérios de divisibilidade. Divisibilidade por 5. O número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Exemplo, 345, 610, 13.210. Repare, o número terminou em 0, terminou em 5, ele é divisível por 5. E o último critério a ser estudado é a divisibilidade por 10. O número é divisível por 10 quando termina em 0. Exemplo, 40, 800, 1030. Creio que é o mais fácil a ser aprendido. Terminou em 0, ele é divisível por 10. Próximo assunto na sequência é fatoração em números primos. O exercício diz assim: faça a fatoração em números primos entre os algarismos abaixo. Letra A, 4 e 6. Letra B, fazer a fatoração em números primos entre os números 6 e 9. Letra C, entre 6, 8 e 10. Fatoração em números primos é feita da seguinte maneira. Copiamos os números dados, no caso, letra A, 4 e 6, lado a lado. Colocamos uma barra na vertical e, a partir dos critérios de divisibilidade que nós acabamos de recordar, vamos fazer sucessivas divisões. Repare que 4 e 6 são números pares, portanto, divisíveis por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Aproveito e chamo a atenção para esse asterisco que anotei ao lado desse 2. Simultaneamente, esse 2 ele foi um divisor de 4, ele foi um divisor de 6. Por isso, coloquei um asterisco aqui, para indicar que simultaneamente ele foi divisor dos números dessa linha. A próxima linha, temos o 2 e o 3. Vamos dividir novamente por 2. 2 dividido por 2, 1. Porém, 3 não é múltiplo de 2. Assim, não vou anotar o asterisco aqui, pois nesse instante, este algarismo 2 foi divisor somente do 2. 3 não. Para finalizarmos, na terceira linha, 3 dividido por 3, 3 dividido por 3, 1. Então, ficou assim. Concluímos nosso exercício da seguinte forma. O mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é igual a 12, pois é a multiplicação desses três termos que apareceram. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Já o maior divisor comum entre 4 e 6 é o 2,
pois somente uma única vez 2 foi divisor simultâneo. Apenas na primeira linha, o número 2 foi divisor simultâneo dos números à esquerda. Na segunda e na terceira linha, isso não ocorreu. Letra B. Fatoração em número primo, entre números primos entre 6 e 9. Da mesma forma, copiamos 6 e 9 lado a lado, colocamos a barra na vertical e iniciamos a fatoração. 6 é um número par, portanto divisível por 2. 6 dividido por 2, 3. 9 não é divisível por 2, apenas vamos repeti-lo. Agora não temos números pares na segunda linha. Portanto, a divisão agora não será mais por 2, e sim para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3, 1, e 9 dividido por 3, 3. Coloquei o asterisco aqui para lembrar que nessa linha, nessa segunda linha, neste exato instante, 3 foi um divisor simultâneo e comum a ambos os números à esquerda. Para finalizarmos, 3 dividido por 3, 1. Portanto, o MMC entre 6 e 9 é igual a 18, que é a multiplicação de todos esses termos. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. E o MDC, o máximo divisor comum entre 6 e 9, é igual a 3. Pois, somente nessa segunda linha aqui, este fator 3, ele foi simultaneamente, ele foi ao mesmo tempo um divisor dos números à esquerda. Repare que o 2 da primeira linha, ele foi divisor somente de 6, e o 3 na última linha, ele foi um divisor somente do 3 aqui, e não do 1. Para finalizarmos este exercício, a letra C nos pede fazer a fatoração entre os números, fatoração de números primeiros, os números 6, 8 e 10. Então, copiamos os 3 números. Repare que são 3 números pares, então vamos dividir por 2 e já de imediato colocar o asterisco, pois 6 dividido por 2 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 2 dá 5. Simultaneamente, ele foi um divisor a todos os termos desta linha. Continuando. 4 dividido por 2, 2. O 13 e o 5 vou apenas repeti-los, pois não são múltiplos de 2. Mais uma vez, dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. Novamente, 3 e 5 apenas copiados. Repare que nesta linha agora não temos nenhum número par. Portanto, não dá mais para continuarmos a divisão por 2. Vamos alterar agora para outro fator primo. E o próximo é o número 3. 3 dividido por 3, 1. E aqui eu vou apenas repetir o número 5. Para finalizarmos, vamos dividir por 5. Assim, nós concluímos que o mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 10 é a multiplicação de todos esses fatores. Você pode multiplicar de baixo para cima, de cima para baixo. Vamos pegar aqui, ó, de baixo para cima. 5 vezes 2, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60, vezes 2, 120. Então, 120 é o mínimo múltiplo comum. Já o máximo divisor comum entre 6, 8 e 10 é o 2. Foi somente aqui na primeira linha que tivemos um fator comum a todos os termos dessa linha. No caso, 2. E para mudarmos agora de assunto, porém assunto interligado, diretamente entrelaçado com os anteriores, falaremos de múltiplos e divisores. O múltiplo de um número é o produto deste número por qualquer número natural, 0, 1, 2, 3. Já divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividir em tal número, resultarão em uma divisão exata. Isto é, com resto igual a 0 e quociente inteiro. Aqui temos múltiplos de 4. Exemplo: o 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, reticências. Múltiplo de 5. O 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, reticências. E os múltiplos de 6.
0, 6, 12, 18, 24, 30. Repare que múltiplos de 4 nada mais é que a tabuada do 4. Os múltiplos de 5 é a tabuada do 5. Afinal de contas, 5 vezes 0 é 5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25. Múltiplos de um número é exatamente o produto deste número por qualquer número natural. É a tabuada do próprio número. Repare que colocamos reticências, pois é um conjunto infinito. Podemos multiplicar aqui, eu parei 6 vezes 5, deu 30, mas tem o 6 vezes 6, 6 vezes 7, 6 vezes 8, 6 vezes 9, 6 vezes 10, reticências. Já divisores de um número, geralmente, nós consideramos um conjunto de números finitos, pois consideramos números naturais. Portanto, divisores de 28, 1, 2, 4, 7, 14, 28. Divisores de 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Divisores de 35, 1, 5, 7, 35. Aí você me fala aqui, por exemplo, por que o 3 não é um divisor de 28? Exatamente porque 28 dividido por 3 não resulta uma divisão exata. Lembra do critério que nós acabamos de ver? Para ser um número múltiplo de 3, a soma dos seus algarismos, aqui 2 mais 8, do 28, teria que ser um número múltiplo de 3. 2 mais 8 é igual a 10, e 10 não é múltiplo de 3. Portanto, quando você deparar-se com múltiplos e divisores, lembre-se que o múltiplo nada mais é, o múltiplo de um número nada mais é que a tabuada daquele número. Geralmente, temos infinitos, os problemas matemáticos que nós resolvemos são infinitos os valores múltiplos de um número. Já divisores, geralmente, quando trabalhamos com problemas matemáticos, são números finitos. Por isso, não utilizamos as reticências. E assim, concluímos mais uma aula. Grande abraço. Até a próxima.